Olá, a nossa próxima lição será a respeito da derrota do exército assírio. E nós vamos aprender lições espirituais de confiança e de fé em Deus, lições extraordinárias, ao estudarmos os capítulos 36, 37 e 38 do livro de Isaías. Então esses serão os capítulos que estudaremos na lição desta semana, não é, do nosso guia de estudos da Escola Sabatina. Eu sei que muitos amigos, internautas, irmãos evangélicos têm o seu guia de estudos chamado de Escola Dominical. Nós temos a Escola Sabatina porque a nossa principal escola de estudo da Bíblia é no sábado, no dia que nós mais adoramos a Deus. Mas você que faz parte da Escola Dominical pode também acompanhar esse estudo se você quiser. E se esse guia de estudos lhe interessar, você pode tê-lo com a editora Casa Publicadora Brasileira, tá bom? O site é C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. E nesse trimestre estamos estudando sobre o livro de Isaías. Bom, nesta próxima semana, o nosso estudo será então sobre a derrota dos assírios por uma intervenção sobrenatural e direta de Deus. Mas antes de vermos como foi essa derrota, precisamos analisar o contexto no qual essa derrota assíria aconteceu e o que ela pode transmitir de lições para nós. Vou ler para você alguns versos do capítulo 36, do capítulo 37 e do capítulo 38, tá bom? E aí vamos tirar essas lições. Vamos começar aqui em Isaías, capítulo 36, versículo 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então Senaqueribe, rei da Síria, ele já havia invadido algumas cidades de Judá e tomado algumas dessas cidades, inclusive fortificadas. E agora ele decide enviar um mensageiro, juntamente com o exército, para fazer ameaças, para que o rei Ezequias entregasse o restante de Judá para ele, sem, entre aspas, ser necessária a violência e a destruição. Obviamente o exército assírio era muito violento, mas eles estavam aqui tentando utilizar-se primeiramente da retórica para não necessariamente utilizar a guerra logo de início. Mas olha o que Rabsaqué, mensageiro de Senaqueribe, disse. E aí você vai ver como que Deus, o rei Ezequias e o profeta Isaías reagiram diante disso. Verso 4. Rabsaqué lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar em Jerusalém não é adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos,
se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Você vê como a oratória de este indivíduo, Rabsaque, era uma boa oratória? Ele falou verdades e falou mentiras. As verdades dele ficam claras, por exemplo, quando ele diz que o Egito não poderia protegê-los. Isso é verdade. O Egito já sofrera derrotas, né, da Síria, então o Egito não poderia ajudá-los. Agora, uma outra coisa que chama a atenção aqui, Rabsaque sabia do pecado de Ezequias e usou isso a favor de si mesmo para argumentar que já que ele tinha pecado contra Deus, então Deus agora tinha mandado ele dizer aquilo. Era uma mentira. Deus não mandou Rabsaque dar esta mensagem para eles. Mas olha como ele conhecia, ó. Aqui, como ele conhecia a vida do rei Ezequias, ó. Ele disse assim, aqui no versículo 7, mas se vocês dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altares e altos Ezequias removeu? E disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ele estava dizendo o seguinte, olha, se Ezequias removeu os altares do seu Deus, você acha que ele vai ajudar vocês contra mim? Foi ele que me mandou vir aqui destruir vocês, se vocês não se entregarem. A oratória dele era perfeita. Só que ele errou num ponto. Ele esqueceu-se de que o Senhor não era como os deuses dele, como os deuses das demais nações. Realmente, Ezequias e o povo erraram contra Deus. Mas a diferença entre o Deus de Israel e os deuses das outras nações é que o Deus de Israel é um pai amoroso, que mesmo os filhos errando contra ele e tenha que discipliná-los, Deus os ama do mesmo jeito e Deus lhes dá novas oportunidades. Então aqui ele errou feio. E no verso 14, ainda do capítulo 36, olha o que diz aqui este mensageiro da Síria chamado Rabsaque. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias. E aí no verso 18, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos dos reis da Síria? Do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? E aí ele segue enumerando cidades e deuses que supostamente foram destruídos pela Síria. Então você percebe, ele tem uma oratória muito convincente, mentirosa, obviamente, misturada com verdades, mas ao mesmo tempo ele desafia o Deus dos exércitos, desafia o Deus de Israel, dizendo o seguinte, olha, se os deuses das outras nações não as livraram, quem é o Deus de vocês para livrar vocês de nós? E qual foi a reação do rei Ezequias? Vamos agora para o capítulo 37. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando eles rasgavam as vestes e se cobriam de pano de saco, que era uma roupa muito feia, diríamos assim, eles estavam demonstrando profunda dor, profunda amargura, profunda tristeza. Então enviou a Eliaquim, o mordomo,
a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Quando ele fala aqui que é dia de castigo, ele reconhece que ele estava em débito para com Deus. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Ou seja, a dor que ele estava experimentando parecia a dor de parto, por causa das ameaças da Assíria. Porque ele sabia o quanto a Assíria era cruel. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu? Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Deus aqui prometeu para ele que, apesar dessas grandes ameaças e insultos, Deus iria proteger o seu povo da Assíria. Vamos continuar aqui, lendo agora o versículo 8 do capítulo 37. Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ou seja, ele teve que fazer uma retirada, porque ouviu falar que o rei da Etiópia estava invadindo o reino dele. Isso aqui é o cumprimento do que Deus disse, ó, porém um espírito nele, né? E ele vai ouvir certo rumor e vai voltar para a sua terra. Então aqui está se cumprindo imediatamente o que Deus prometeu no capítulo 37, verso 7. Tá? Agora vamos aqui para a oração de Ezequias, no capítulo 37, verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta dos mensageiros, das mãos dos mensageiros, né? Eles enviaram uma carta no momento em que Senaqueribe volta para o seu reino para ver o que estava acontecendo, para que a Etiópia o invadisse. Uma carta foi enviada no mesmo instante para Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aqui, Ezequias faz uma oração de fé, de confiança, de humildade, de arrependimento diante de Deus. E aqui ele reconhece que Deus é o único Deus verdadeiro.
Nós percebemos na história do rei Ezequias que houve uma mistura de preparo humano e de fé. Em 2 Crônicas 32, 1 a 8, nós vemos que ele liderou, ele organizou o seu povo, organizou o seu exército, não é? Deu uma liderança espiritual para o povo, ou seja, ele fez o que ele podia para evitar que o cerco da Síria invadisse Jerusalém. Então ele fez a sua parte como ser humano. Mas houve um momento que não tinha mais o que ele fazer. Deus tinha de intervir e ele reconheceu isso. Ele reconheceu que todo milagre é o resultado da combinação entre o esforço humano e o poder divino. E aí quando ele vê que aquilo que ele fez foi correto, mas agora ultrapassava a capacidade dele de resolver aquele problema, ele entrega a Deus a situação. É o que você e eu devemos fazer diante dos nossos problemas e dificuldades. Devemos nos armarmos com tudo o que pudermos para resolvermos nossos problemas, utilizarmos de todos os recursos disponíveis a nós. Mas quando chega o momento em que os nossos recursos não bastam, precisamos, como Ezequias, irmos a Deus, reconhecermos que precisamos de uma ajuda sobrenatural, porque a combinação do esforço humano com o poder de Deus resulta num milagre e num livramento sobrenatural. Isso podemos aprender com essa história. Agora vamos ver, estamos indo aqui para o final do capítulo, vamos ler mais alguns versos do capítulo 37, e aí vamos para o capítulo 38 para encerrarmos nosso estudo desta semana. Aqui no capítulo 37, no verso 23, Deus manda aqui uma mensagem por intermédio do profeta Isaías, dizendo o seguinte: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Ou seja, Deus está dizendo aqui para Senaqueribe: você não desafiou qualquer um. Você está pensando que desafiar-me é a mesma coisa que desafiar esses deuses pagãos que você acabou destruindo as imagens dele e os povos que criam neles? E no verso 26 Deus fala assim, ó: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Ou seja, Deus está dizendo para Senaqueribe o seguinte: olha, você nem sabe que fui eu quem usei você como instrumento para castigar as demais nações pagãs. Eu usei você como instrumento e agora você quer vir afrontar e blasfemar contra mim? E aí no verso 28, mas eu conheço o teu assentar, ou seja, Deus sabia de tudo sobre Senaqueribe e sabe de tudo sobre qualquer ser humano. Conhece o nosso assentar, o nosso deitar e o nosso levantar. Conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E aí, versículo 33... pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sabe o que Deus fez? Aqui entrou a ação sobrenatural de Deus para livrar Ezequias. Porque Ezequias não tinha um exército capaz de enfrentar o rei da Síria, mas ele tinha um Deus capaz de enfrentar qualquer coisa. E olha o que diz o verso 36 do capítulo 37.
Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Um único anjo de Deus matou 185.000 perversos soldados assírios. Se um anjo é capaz de eliminar 185.000 perversos assírios, você acha que o anjo de Deus não pode proteger a você contra qualquer ser humano? E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Ou seja, tudo que Deus falou aconteceu. Olha, você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Ou seja, Senaqueribe não viu outra alternativa. Se o Deus deles matou 185.000 soldados meus, ele vai acabar com todo mundo. E ele voltou. E outra coisa que Deus profetizou aconteceu, verso 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou no seu lugar. Ou seja, se foi o machão que blasfemava contra Deus, que disse que ia pintar, bordar, destruir e acabar com tudo. Você vê o resultado aqui, o reflexo de adorar deuses criados por seres humanos? Para os filhos terem matado o próprio Senaqueribe era porque ele era muito ruim. E nós somos transformados à imagem do que contemplamos. Você pode ter certeza que Senaqueribe parecia em maldade. Ele foi transformado à imagem do Deus que ele adorava, Nisroque. Essa é uma lei espiritual. Somos transformados à imagem daquilo que nós mais contemplamos e adoramos. E para ele ser morto pelos próprios filhos, ele tinha que ser muito ruim, muito mal. E já o capítulo 38, nós vemos aqui que Ezequias desenvolve uma doença mortal e mais uma vez Deus age sobrenaturalmente, mas também com recursos médicos da época para poder curar Ezequias. E vamos aprender aqui uma lição muito preciosa, tanto sobre saúde, oração, e vamos aprender neste capítulo 38 algo muito importante sobre o que acontece com a pessoa quando morre. Então veja a quantidade de assuntos e temas que nós podemos aprender e aplicar às nossas vidas desde o capítulo 36 até o capítulo 38 de Isaías. Então vamos para o capítulo 38. Ele recebe a notícia de uma doença e Deus disse para ele, né, que ele deveria pôr em ordem a casa dele porque ele iria morrer e não viver. E Ezequias, com esta notícia, ele ficou tão triste e ele orou a Deus. E pediu a Deus que o curasse. Pediu a Deus que lembrasse o quanto ele foi fiel. E ele chorou muitíssimo. E aí Deus disse assim, por intermédio do profeta Isaías, também, olha, eu vi as tuas lágrimas e eu vou acrescentar 15 anos à sua vida. Ou seja, Deus decidiu aumentar o tempo de vida dele por esta oração. Veja o poder de uma oração. Deus não muda os seus conceitos. Eles são imutáveis. Deus é imutável em seus conceitos, né? Como lemos em Tiago 1,17, Hebreus 13,8, Malaquias 3,6. Mas Deus muda a forma de lidar com o pecador. Que Deus maravilhoso nós temos, não é? E aí, dos versos 9 ao 21, né? Na verdade, dos versos 9 ao 20, ele faz um cântico para Deus, em gratidão. E neste cântico, aqui entra algo de espetacular. Ele nos mostra qual era a visão hebraica acerca do destino do homem após a morte. Mas antes, deixa eu falar para você sobre a cura. Ele, para ser curado,
aqui no versículo 21, vou adiantar aqui no versículo 21. Ora, Isaías dissera: tome-se uma passa de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Ele havia dado um sinal que faria a sombra retroceder 10 graus, ou seja, um milagre que só Deus poderia fazer. Isso está no capítulo 39, não vou entrar neste capítulo agora, tá? Mas veja, Deus se utilizou para fazer o milagre de um recurso médico natural da época, né? Um emplasto de figos sobre a úlcera, que era mortal. Então Deus pode curar alguém de forma sobrenatural, sem o uso de nenhum recurso, ou ele pode curar alguém de uma forma também sobrenatural, porque na verdade toda a cura vem de Deus, né? É Deus quem faz com que os princípios ativos de um medicamento, seja alopático ou fitoterápico, reajam no nosso organismo. Deus é responsável por toda a cura, mas ele pode curar sem esses recursos ou com esses recursos, e no caso de Ezequias ele curou com esses recursos. E aí no cântico de Ezequias, para finalizarmos o estudo, nós aprendemos como que os hebreus viam a morte. Você sabe que a maioria dos cristãos pensa que existe um estado de consciência após a morte. Só que a Bíblia ensina diferente. E na sua oração, Ezequias expressou esta compreensão. E nesta oração, Deus não fez questão de corrigir Ezequias quanto a isso, porque Ezequias estava certo em relação a isso. Aqui, no versículo 18 em diante é dito o seguinte: a sepultura não te pode louvar, né? Por isso que ele pede para Deus resgatar a vida dele, né? E Deus resgata. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Ou seja, se a pessoa morresse e fosse para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição, ela estaria esperando pela fidelidade de Deus em cumprir a promessa de ressuscitá-la, não é? Mas a Bíblia diz que os mortos não esperam pela fidelidade de Deus. Porque, de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, eles estão inconscientes. Verso 19: os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. Se a pessoa estivesse em um lugar intermediário, ou no próprio céu, ou em um mundo espiritual, com certeza uma das coisas que ela mais faria seria louvar a Deus, elogiá-lo por ter levado esta pessoa para um lugar melhor. Mas a Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus, só os vivos fazem isso. Este pensamento do rei Ezequias, escrito por Isaías, é o mesmo pensamento de Davi. No Salmo 115, verso 17, Davi disse o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então ele disse que os mortos não louvam o Senhor, por quê? Porque obviamente estão na região do silêncio. E para finalizar, além de aprendermos isso, o verso 20 nos ensina algo de muito precioso. A gratidão e o louvor devem ser constantes em nossa vida. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Louvor e gratidão são remédios contra a amargura. Louvor e gratidão são remédios contra o negativismo. Louvor e gratidão são remédios contra a vitimização. Louvor e gratidão são antídotos contra o fracasso. Entre todas essas lições que podemos aprender, confie em Deus, creia no poder dele, vá até ele,
seja grato, louve-o e não tema o homem, não tema nem os demônios, porque aquele que está com você é maior que todos aqueles que estão contra. Te agradeço por ter acompanhado a lição desta semana. Se você tiver alguma dúvida sobre a lição, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, porque a partir de agora eu também vou gravar um vídeo, mais curto obviamente, respondendo algumas dúvidas da lição que nós estudamos. Tá? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa da lição que você não entendeu muito bem, pode escrever aqui nos comentários, eu vou selecionar algumas das principais perguntas e responderei num próximo vídeo, tá bom? Lembre-se da dica que eu lhe dei. Quando você for estudar o guia de estudos, né, pode ser na sexta-noite, sábado à tarde ou num domingo pela manhã, não importa. Estude toda a semana, de uma vez só, ok? Não esqueça de sublinhar, anotar na lição certas coisas, seus insights, anotar na própria Bíblia. Você terá estudado toda a lição, porque de uma vez só você consegue pegar de uma forma mais abrangente o tema, e aí ao longo da semana, se quiser, você pode ir lendo apenas aquilo que você destacou da lição. E ao chegar no momento em que você vai participar da igreja, como aluno ou como professor, você vai estar com o principal do conteúdo na sua mente. Tá? Então não esqueça-se dessa dica, ela é muito valiosa, ela me ajudou muito, aprendi isso lendo, né, uma dica. Essa é uma dica, na verdade, que eu li em um dos livros de Ellen White. Tá? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo do livro de Isaías.